falando de argumentos insuportavelmente fortes e como esses argumentos acabam fazendo com que as pessoas te ataquem de maneira ad hominem, né? E eu acho que nesses últimos anos, se eu não me engano, nesses últimos 4 anos, os seus argumentos mais insuportavelmente fortes são os de atletas trans dentro do esporte feminino, né? E é muito engraçado, mesmo eu que não acompanho de perto tantos esportes, assim, eu não sou tão chegada à questão, embora admire muito, algumas imagens, quando passam por mim, ficam na minha cabeça de uma maneira que eu falo, não, gente, mas essa pessoa precisa ter um neurônio para ver que isso aqui não faz o menor sentido. Então, eu me lembro, por exemplo, de ver uma esportista, Gabriele Ludwig, que tinha outro nome, né? Era um homem biológico e aí fez a transição. A pessoa tem 1,90 m de altura e está na Liga da Universidade de Esportes dos Estados Unidos. Então, é uma imagem muito chocante. Quando nós vemos a Tiffany, por exemplo, né, sobre a qual você já falou algumas vezes, também é chocante. Esses tempos para trás, um ex-Forças Armadas foi lutar no MMA feminino agora, a Alana McLaughlin, eu acho, né? Sobre ela também. Escreveu também. Trocou o pronome só pra encher a mulher de porrada. Só pra encher a mulher de porrada. E bateu muito na mulher. E foi uma coisa horrorosa. E aí a gente vê a foto dele quando era homem nas Forças Armadas, todo tatuado. E ele não era apenas das forças do Exército, das Forças Armadas. Ele era das forças especiais dentro das Forças Armadas, ou seja, é uma outra categoria de... Então, quer dizer, é um homem que mete medo em homens muito fortes. Exato. Imagina pegar esse homem biológico, transformar numa mulher e colocar ele dentro do MMA para socar mulheres, né? E aí, a pergunta, Ana, é... Nós temos muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que acham isso absurdo também, eu tenho certeza. Inclusive, até gostaria de que você comentasse, tem muitas feministas que veem isso como uma pauta feminista, inclusive, né? De defesa das próprias mulheres, que as mulheres estão sendo massacradas. E eu gostaria de que você take your time, assim, sabe? Pegue o seu tempo, fique à vontade para trazer para nós e para os nossos ouvintes argumentos técnicos que provem que a grama é verde. Nossa. Porque a gente sabe que é, né? Mas eu falo a questão do hormonal, o milímetro de hormônio, sabe assim, essas coisinhas. Don't get me started. Quanto tempo tem? Não, mas pelo menos o grosso. Para uma pessoa numa mesa de bar ter como argumentar, sabe? Pra ela não ser só taxada de transfóbica, Exato. porque ela falou que um homem não deve bater numa mulher. Eu acho que... Não, é assim, primeiro, não são meus argumentos. São argumentos da biologia humana. Então, não é o que a Ana Paula acha ou o que o médico, o fisiologista da seleção acha ou A, B e C. É o que diz numa época que usa tanto essa palavra ciência, né? Então, por que a ciência humana desaparece quando falamos de transexuais no esporte feminino? E as feministas precisam também sair dessa espiral de silêncio aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos elas já saíram. É uma pauta que une democratas e republicanas. Elas não concordam na política econômica, na política social dos partidos, mas nessa pauta elas convergem. Feministas do Reino Unido, Inglaterra, converso muito com elas. Nós temos um grupo grande que nós trocamos bastante, né, material. Feministas na Alemanha, feministas na Austrália. Então, muita gente, inclusive a Tiffany, acha que é uma pauta pessoal minha contra a Tiffany. E, para a gente usar o português bem específico, né, o buraco é bem mais embaixo. Não tem nada pessoal contra a Tiffany, respeito absurdamente a opção social, né, de identidade social dela e de qualquer pessoa trans, mas o esporte, o pilar mais sagrado, não é a identidade social, é a identidade biológica. E aí a gente entra na pergunta que você me fez, Lara. O que acontece? Quando as pessoas falam, porque o Comitê Olímpico... existe uma regra no Comitê Olímpico, aí você já fala, posso te interromper? Não existe regra. Não existe regra nenhuma, não existe lei nenhuma. Existe uma recomendação, que aqui para a gente é um pagamento de pedágio ideológico. Existe uma recomendação do Comitê Olímpico para
os esportes que queiram autorizar que esses homens biológicos, que essas mulheres trans joguem e compitam nos seus esportes. Cada federação tem a liberdade de falar, não, aqui não. O vôlei, o basquete, cada federação vai decidir se autoriza ou não. Não existe regra, você tem que. Dentro dessa recomendação, qual é a recomendação atual do Comitê Olímpico? E aí agora apertem os cintos. Um homem biológico, para poder competir com mulheres, ele precisa baixar sua testosterona até 10 nanomols por litro. Isso durante 12 meses, ou seja, durante um ano ele precisa mostrar, ela precisa mostrar que teve 12 meses ali de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro. Depois de uma vida inteira de testosterona lá em cima, né? Esse é o grande problema. O próprio Jordan Peterson mostra vários estudos, e aí é só entrar na internet que tem vários estudos, que dentro do útero já existe a diferença genética do feminino e do masculino na própria cadeia cerebral. Então, quando uma criança nasce, você vê que as próprias brincadeiras de menino e de meninas são diferentes pelas conexões cerebrais, pelos hormônios. Existem dados da Federação Americana de Atletismo e de Natação, que são esportes individuais, então tem como você analisar o indivíduo, que ali a partir dos 5 anos, a diferença de tempo dos meninos para as meninas é muito grande. E isso nunca, a boca do jacaré, né, de 5, 6, 7 anos, ela vai só aumentando. Aí chega na puberdade, a boca fica gigantesca ali nos 13, 14 anos. As meninas não chegam nem perto dos tempos dos meninos. Passa a puberdade, essa boca fecha um pouquinho, mas nunca se iguala. Dentro desse conceito, uma atleta transexual que faz essa transição aos 30 anos, aí já colheu absolutamente todos os benefícios da testosterona, que aí, para os argumentos de quem quer discutir, coração maior, pulmões maiores, ou seja, capacidade cardiorrespiratória bem superior às mulheres, a oxigenação sanguínea do homem, ela é muito superior, a fibra muscular é diferente, a densidade óssea também é diferente. Mulheres têm a bacia mais larga exatamente para o trabalho de parto, para a reprodução. Nosso centro de gravidade ele é mais próximo do chão. Por isso que homens eles saltam mais também, porque o centro de gravidade deles é mais afastado do chão. A influência da testosterona na altura, na própria na decision-making process, no processo de você decidir tomada de decisão. Alguma tomada de decisão, e no esporte isso em milésimos ali de segundos, isso pode fazer a diferença. Então, tudo isso é genético. Não adianta você baixar a sua testosterona a 10 nanomols por litro, que a sua carga genética já está totalmente estabelecida de uma maneira muito sólida no seu corpo. Então, é uma falácia dizer que os estudos provaram mentira, porque não existe estudo nenhum, e isso é exatamente o que as mulheres pedem hoje no Comitê Olímpico. Estudos. Onde estão os estudos? E aí, quando a comunidade trans fala, não, mas se vocês estão incomodadas, apresentem os estudos vocês. E aí entrou uma figura muito interessante nesse conceito todo, que foi a tenista Martina Navratilova, homossexual, assumida, casada com uma mulher há muitos anos, foi treinada por uma técnica trans, a Renée Richards, e elas são contra transexuais no esporte feminino. Então, até a técnica também. Até a técnica que é trans. Até arrepiei. Como cancelar essas pessoas? Foi cancelada, Martina Navratilova foi cancelada. E quando isso foi proposto, se vocês estão incomodadas, apresentem os estudos. A própria Martina falou, não,
esse espaço aqui é meu. Se você quer entrar, você apresente o seu estudo, que não há interferência biológica, científica ou genética da maneira como vocês querem entrar. Outros pontos muito surreais desse debate todo é o quê? Mesmo uma atleta trans que baixe o seu nível de testosterona a 10 nanomol por litro, nós, Lara e eu, nós temos uma média de 2,8 a 3,2. E o COI fala em baixar até 10. Até 10. Ou seja, uma trans que tem 9 nanomols por litro durante o ano, ainda tem 3 vezes mais testosterona que a gente. Caramba, isso eu não sabia. Tanto é que as mulheres biológicas, e tem o caso de uma corredora, a Semênia, que tem uma disfunção hormonal e produz a testosterona endógena, ela tem uma produção natural muito elevada de testosterona, que às vezes chega até 5 nanomols por litro, e você vê a aparência física dela, é uma mulher biológica, mas a aparência tem uma certa masculinidade. Essa mulher é obrigada a passar por um tratamento hormonal e diminuir a sua testosterona. Ou seja, essa política é nefasta para as mulheres em todas as esferas. Caramba. Além de um outro ponto, é que nós mulheres, no esporte, nós somos policiadas, testadas dos 16 anos até o dia que você parar de competir. Em casa, fora de casa, competição. Eu já recebi a equipe de antidoping na minha casa às 6 da manhã. Surpresa, vamos fazer xixi para ver se você está comportadinha. E a testosterona no esporte é o suprassumo do esporte. Qualquer gotinha a mais no corpo de uma mulher já faz uma diferença gigantesca. Então, enquanto nós mulheres fomos policiadas a vida toda, dentro e fora de competições, uma atleta trans está passando aí por toda a puberdade, colhendo todos os benefícios da testosterona. Ou seja, esse debate não é um debate sobre inclusão de trans, é sobre exclusão de mulheres. Porque meninas nos Estados Unidos que passam ali o ensino médio, que é o high school, treinando, investindo, competindo para ganharem bolsas de estudos nas universidades importantes, porque toda universidade nos Estados Unidos ela é paga, elas hoje estão perdendo bolsas atléticas para meninos que, dependendo do estado, como o meu estado na Califórnia, por exemplo, você só precisa se identificar como menina.